Falávamos então da heresia do arianismo, né? Que foi uma das que negou ali a humanidade verdadeira de Jesus, né? E que acabou provocando ali o primeiro concílio ecumênico, né? Onde dá início ali ao credo niceno-constantinopolitano, que vai se completar depois no concílio de Constantinopla em 431, né? Tivemos também a heresia nestoriana. Por favor, Gil. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou no ano de 431 que Maria tornou-se verdadeiramente mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Essa heresia nestoriana, né? Que via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho. Eles achavam que eram duas pessoas diferentes, né? E aí, diante dela, São Cirilo de Alexandria, no terceiro concílio, em Éfeso, em 431, afirma então que o Verbo unindo a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional se tornou homem, né? Ou seja, a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, né? São uma mesma pessoa, com duas naturezas, humano-divina, né? E aqui também neste concílio é que fica muito claro para todos, né, para toda a igreja, então, afirmando Maria como mãe de Deus, a Theotokos, né? Aqui vem ajudar depois num dos dogmas marianos, né, que é a Maria, justamente, um dos dogmas afirma que Maria é a mãe de Deus. Isso nós vamos ver mais para frente, né? Também tivemos ali no 467, os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. E daí, então, em 451, mais um concílio, né? Vamos ver o que traz ali para nós, Jean. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimamente a confessar em um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado no Pai antes de todos os séculos, segundo divindade. E nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimido por sua união, mas ante as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Isso mesmo, então é um só Jesus, um divino que se tornou homem, as duas naturezas, uma só pessoa em duas naturezas, em tudo, completamente humano e completamente divino, consubstancial ao Pai, né? Aí depois deste concílio da Calcedônia, mais algumas heresias ali, né? Aí mais um concílio para confirmar que não há senão uma única hipostase ou pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade, né? Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte.
Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade, né? Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era, canta a liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes, por nossa salvação, encarnar-nos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado. Ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, sois um só da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo. Salvai-nos. Essa belíssima oração de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, né? Assim a igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão. E isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. E para quê? Para nos ligar a Deus, né? Um pontífice. O que é um pontífice? Pontífice vem de ponte. Então ele se fez ponte entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Por isso, nos liga novamente ao Deus, ao mesmo tempo homem de Deus, senão não poderia salvar a humanidade, se ele não fosse ao mesmo tempo homem e Deus. Então, para nos religar novamente a Deus, né? E de que maneira o Filho de Deus é homem? É uma união misteriosa, diz para nós o catecismo, né? Uma vez que na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida e não aniquilada. Ele continuou sendo homem. E a igreja, já deixa você ver ali para mim, citar para mim, a igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana com suas operações de inteligência e vontade, e a do corpo humano de Cristo. Então, várias vezes a igreja teve que defender que Jesus foi humano em tudo, né? E teve de lembrar toda vez que a natureza humana de Cristo pertence em próprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Ele assumiu essa natureza humana, mas não a aniquilou. Tudo o que Cristo fez e e o que faz, nela depende do um da Trindade, né? Seu próprio modo de existir pessoal da Trindade. Ele comunica a sua humanidade, seu próprio modo de existir pessoal da Trindade. Assim, em sua alma, como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. É o que diz ali para nós a Gaudium et Spes. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Isso, então, Jesus, com a sua natureza humana assumida e não aniquilada, foi um ser humano como nós em tudo, menos no pecado, né? Ele teve os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos... Tudo que envolve o ser humano, nós, Cristo foi igual a nós. Nas mesmas emoções, em tudo, em todos os sentimentos, em tudo, né? Mas a alma e o conhecimento humano de Cristo. Aí vem mais uma confusãozinha, né? Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Olha aí, mais um erro grave, né? E contra este erro, a igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Vamos ver como, de que forma, né? Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de verdadeiramente conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas
de sua existência, no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar, indo crescendo em sabedoria, tamanho e graça. E também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental, ou seja, mesmo ele sendo Deus, aí a gente pode dizer assim, mas ele era Deus, ele podia de repente pular algumas etapas. Não, ele assumiu a natureza humana por completo, sua alma humana, né, também, e ele ia crescendo em estatura, graça e sabedoria, mas ia experimentando todos aquilo que eu falava antes, a todas as condições humanas como qualquer um de nós. Ele ia aprendendo aos poucos, ele não nasceu consciente da sua divindade, ele foi desenvolvendo isso aos poucos também, né? No entanto, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia ao mesmo tempo a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também, em seu conhecimento humano, a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Então, esta união íntima com o Verbo, que era o Filho de Deus, né? Que estava nele, essa natureza divina, e essa intimidade com o Pai, ele vai aos poucos também adquirindo essa consciência, né? Dessa divindade, deste ser que ele é realmente, né? Então, ele vai adquirindo aos poucos esse conhecimento, vivenciando essas experiências humanas e ao mesmo tempo se descobrindo aquele projeto do Pai para o Filho, né? Que é a sua missão, o que ele realmente veio, para que ele veio, né? Então, aqui ali nas minhas anotações, né? A natureza humana de Jesus mas ao mesmo tempo ele ia tomando consciência. Por exemplo, Jesus, quando ficou no templo aos 12 anos entre os doutores da lei, né? Ali ele já manifestava a sua natureza divina. Quando ele vira para sua mãe e diz assim, não sabias que deveria ocupar-me com as coisas de meu pai? Né? Então ali ele reconhece, naquele momento ele já estava tomando consciência da sua natureza também divina, né?